Você já sentiu que há algo dentro de você que ocupa espaço na sua vida, mas que você não consegue explicar o que é? Como se, não importa o quanto tente melhorar, você sempre voltasse ao mesmo lugar, cometesse os mesmos erros, vivesse os mesmos ciclos de autossabotagem. Talvez seja aquela voz interior que surge justamente nos momentos mais importantes, tentando convencer você a desistir. Talvez seja aquela força invisível que explode em situações que, olhando depois, você nem entende como chegaram àquele ponto. Você não sente, mas silenciosamente se afasta quando vê alguém conquistando algo, e lá no fundo, houve o desejo, ou aquele medo paralisante que você disfarça com desculpas e procrastinação. O que você não percebe é que o mundo não é um acidente. Existe uma força operando nos bastidores, moldando sua personalidade, suas reações, suas escolhas. Uma força que você passou a vida inteira ignorando. Mas ela nunca foi embora. Pare de fingir que está tudo bem. Essa força tem nome. É a sombra, a parte oculta de você, onde você enterrou tudo o que não queria ver em si mesmo. Seus desejos reprimidos. Suas fraquezas, suas vergonhas, suas emoções mais sombrias. Tudo aquilo que você achou que precisava esconder para ser aceito. Mas o que você rejeita te controla. A sombra é tudo o que você finge que não existe. E quanto mais você rejeita, mais ela cresce nos subterrâneos da sua mente, esperando o momento certo para emergir. Ela vem quando você explode sem motivo. Quando afasta as pessoas que ama. Quando julga os outros com raiva, sem perceber que está projetando o que mais teme em si mesmo. Ela vem quando você se sabota repetidamente, e depois se convence de que nunca foi bom o suficiente para tentar de verdade. Isso acontece porque você ainda não tornou o inconsciente consciente. E enquanto isso não acontecer, ele vai continuar dirigindo sua vida, e você vai chamar isso de destino. Se você não enfrentar sua sombra, ela continuará puxando as cordas por trás das cenas. Você acreditará que tudo é questão de azar ou acaso. Mas, se tiver coragem de olhar para dentro, de confrontar o que sempre evitou, poderá transformar essa sombra na sua maior aliada. E então eu te pergunto, o que essa caverna, e este vídeo, têm a te oferecer? Essa jornada não será confortável. Mas se você realmente quer quebrar o ciclo da autossabotagem e assumir o controle da sua vida, esse é o único caminho. Vamos começar. Desde cedo, você aprendeu que certas emoções não deviam ser mostradas. Talvez você nem lembre, mas ouviu frases como: engole esse choro. Homem não chora. Menina boazinha não grita. Não fica com raiva, isso é feio. Você precisa ser forte. E assim, aos poucos, pedaços de quem você era foram sendo escondidos, rejeitados, enterrados. E o que aconteceu com todos esses impulsos que não se encaixavam na imagem da pessoa certa? Eles foram parar na sombra. A sombra é a parte oculta da sua personalidade, onde você jogou tudo aquilo que achou que precisava reprimir para ser aceito. Sentimentos, desejos, medos, impulsos. Mas o fato de estar escondido não significa que desapareceu. A sombra está agindo agora mesmo, nos bastidores da sua mente. Sempre que você sente raiva irracional de alguém muito confiante, pode ser porque, lá no fundo, você reprimiu sua própria vontade de se expressar. Quando você despreza alguém que busca reconhecimento, talvez seja porque há dentro de você um desejo profundo de também ser visto, mas que foi sufocado por vergonha ou autocrítica. Você pode ter matado sua criatividade porque um dia alguém te convenceu de que sonhar alto era arrogância. E, sem perceber, você vive como um iceberg. Só mostra uma parte de quem é, enquanto o restante continua submerso. Mas o que está escondido continua vivo. E quanto mais você ignora, mais ele se manifesta de forma destrutiva.
em medos sem explicação, em mágoas que não cicatrizam, em padrões tóxicos que se repetem, em escolhas erradas que você repete como se estivesse preso a uma maldição. A pergunta não é se você tem uma sombra. A pergunta é: quanto poder ela tem sobre você sem que perceba? Você já se perguntou por que certos padrões se repetem na sua vida? Por que sente uma raiva inexplicável? Por que, mesmo tentando mudar, parece que algo sempre te puxa de volta? Isso acontece porque a sua sombra não está adormecida. Ela está no controle. Mas ela não grita. Ela sussurra. Ela não te empurra. Ela te convence. Ela manipula suas emoções, distorce sua percepção da realidade e sabota suas escolhas sem que você perceba. Uma das formas mais comuns da sombra se manifestar é através da projeção. Você sente antipatia por alguém sem motivo real? Julga alguém com raiva ou desprezo. Isso acontece porque essa pessoa representa algo que você rejeitou em si mesmo. Você odeia o outro por aquilo que não suportou ver em si. Alguém muito ambicioso te incomoda? Talvez porque você sufocou sua própria ambição. Alguém que se valoriza te parece arrogante? Talvez porque você não se permite se valorizar. Outro mecanismo da sombra é a autossabotagem. Você cria desculpas. Procrastina quando deveria agir. Se distrai no momento decisivo. Se culpa antes mesmo de tentar. No fundo, acredita que não merece. Ou teme o que aconteceria se realmente desse certo. É por isso que tanta gente desiste justo quando está prestes a conseguir. A sombra também se manifesta nos relacionamentos. Você já percebeu como algumas pessoas vivem atraindo os mesmos parceiros tóxicos? Como repetem as mesmas amizades destrutivas? Isso acontece porque atraímos aquilo que ressoa com a nossa sombra. Se você carrega rejeição, atrairá quem a reforça. Se carrega insegurança, buscará quem te inferioriza, porque isso valida a crença escondida que você nunca confrontou. Você vive como se fosse você, mas está vivendo sob os efeitos da sua sombra. Você acredita que é azar, que é destino, que você é assim mesmo. Mas nada disso é verdade. A sombra tem poder sobre você porque ninguém te ensinou a reconhecê-la. Mas agora você sabe. E não pode mais fingir que não viu. Você quer saber se a sombra está te controlando? Então repare nos sinais. Você sente raiva sem motivo? Evita situações novas por medo de errar? Sente vergonha de se expor? Sempre tem a sensação de que algo te impede de seguir adiante? Então sim, ela está no controle. Mas a boa notícia é: você pode mudar isso. O primeiro passo é olhar para dentro, sem medo, sem máscaras. Ver sua sombra com coragem, sem julgamento. Porque a sombra só tem poder no escuro. Quando você ilumina, ela se transforma. Você deixa de ser refém de impulsos que não entende, de traumas que nem lembrava, de dores que fingiu esquecer. Você passa a se conhecer, a se aceitar, a se integrar e, finalmente, a se libertar. Se te ajudou, se inscreve no canal. Até logo!